agora a gente vai para o próximo painel do dia, tema super interessante, importante para as papelarias. A gente vai falar sobre a proibição do uso de celulares nas escolas. Essa lei entrou em vigor no início do ano letivo de 2025 e vem provocando uma importante reorganização nas práticas educacionais em todo o país. E essa nova legislação traz um debate importante sobre o papel dos materiais analógicos no desenvolvimento cognitivo dos estudantes. E, ao mesmo tempo, traz um caminho novo para as papelarias. As papelarias podem se conectar com educadores, com escolas, com a comunidade, formulando uma demanda mais qualificada e consciente. Para fazer uma reflexão sobre esse cenário, eu vou convidar aqui ao palco agora o especialista em educação pública, André Stabile. André, venha para o nosso palco, por gentileza. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença. Vou convidar também agora a consultora educacional, Cláudia Romão. Cláudia, pode subir por aqui, por gentileza? Seja muito bem-vinda ao nosso palco da Arena Escolar Experience. Muito obrigada pela sua presença. Fique à vontade. E vou chamar também, para compor aqui o nosso painel, a diretora comercial da Livraria Pedagógica, a Juliana Batista. Juliana, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Podem se sentar, por gentileza. Eu vou conversar aqui com o pessoal. Gente, eu vou conversar com os nossos 3 convidados, mas vocês também estão convidados a participar. Depois a gente abre para perguntas da plateia. A gente se preocupou aqui em formar um painel variado, um painel que tenha uma pluralidade de olhares. A gente resolveu juntar, né, pontos de vista diferentes. Gestão pública, gestão privada e mercado papeleiro. Então, para vocês conhecerem os nossos convidados, o André Stabile é atual secretário-geral do Movimento Trabalhista pela Educação Nacional, já foi secretário municipal de Educação de Mogi das Cruzes, São Caetano do Sul, tem toda uma carreira voltada à gestão pública. Já a Cláudia é voltada para a gestão privada. A Cláudia é pedagoga com mais de 25 anos de experiência na rede particular. Então, eles vêm aqui dar esse contraponto. E a Juliana traz o ponto de vista da papelaria. Ela é diretora de compras e RH da Pedagógica, Livraria e Papelaria de Sorocaba, que é uma empresa que se destaca pelo trabalho junto aos educadores, né, Juliana? Muito legal. Então, a gente tem essa pluralidade de vozes aqui, de pontos de vista. Eu queria começar essa conversa, Cláudia, com você, na sua visão da rede particular, claro, mas na sua visão de pedagoga. Eu queria que você desse um contexto para a gente, antes dessa lei entrar em vigor. Como é que vocês estavam vendo esse uso excessivo de telas pelos estudantes e, em linhas gerais, o que vocês já perceberam de diferença até agora? Boa tarde a todos. É um prazer fazer parte desse diálogo, porque falar de educação é uma construção coletiva, é algo no plural. Então, com certeza, a gente vai sair daqui construindo novas conexões e ideias sobre um assunto tão importante como a proibição, a restrição do uso dos celulares na escola. Realmente, a escola sentia bastante. Eu vou falar mais pela minha experiência da rede particular. A gente sabe que a família, às vezes, não tem o total controle, então, realmente, as crianças, os adolescentes faziam uso, principalmente nos momentos de intervalo, naqueles momentos de recreio, em que a gente preza mais por uma conexão, pelo emocional, pelo social. Então, a gente sentia os recreios mais em silêncio, as crianças não estão conectadas entre elas, então a gente começou a perceber realmente que o prejuízo, claro, após a pandemia a gente sentiu grandes mudanças na escola, mas com certeza benefícios a gente percebeu que não estavam trazendo, né? A gente tem muito ainda o que avançar, ainda a gente está engatinhando ainda nesse processo, mas com certeza essa lei veio para a gente pensar um pouquinho sobre a parte social. Eu acho que esse é um grande ganho quando a gente restringiu, fora outros impactos positivos que
essa lei acaba trazendo para as escolas e principalmente para a criança, né? Esse olhar tem que ser para o aluno, para o aprendente, para o estudante. Então, enquanto ele ser em desenvolvimento, essa restrição com certeza trouxe um impacto positivo. Eles não reconhecem, mas a família e a sociedade reconhecendo, isso já é um ganho enorme. Dentro da sala de aula, estava afetando muito o uso de celular? Os alunos acabavam usando durante a aula mesmo, né? Sim, acabava. Eu tenho um filho adolescente, tem 14 anos, e um dia ele me disse que ele percebeu, depois que foi tirado o celular, o quanto o foco dele não é um foco, não há uma concentração mais qualificada. A gente sabe que dentro da sala de aula vibrava, ou eles pegavam escondido e acabava atrapalhando, sim, a questão de foco, a questão de atenção, a parte social e eu acho que até a autoridade do professor. Porque a gente presenciou muitas filmagens, muitas vezes até inadequadas, dentro da sala de aula. E a gente acredita que o professor na sala de aula, ele é autoridade, né? Ele não precisa se colocar como autoritário, mas ele está ali para ser respeitado, para ensinar, para compartilhar o conhecimento, né? O aluno é protagonista, mas o professor também. Então, a gente percebia que, na época dos celulares, realmente a aprendizagem ela não estava tendo um progresso como deveria acontecer. André, você acha que na rede pública é parecido esse contexto? Era antes e como ficou agora? Você vê semelhanças com a rede privada? Bom, boa tarde a todos os presentes. Queria agradecer a oportunidade de participar da feira escolar aqui ao pessoal da Francal e aos meus amigos que estão aqui acompanhando esse evento. De fato, é um problema muito maior do que a imprensa e do que as pessoas estão já conscientes, né? O uso dos celulares e de dispositivos eletrônicos no Brasil e no mundo, ele tem um diagnóstico muito impactante. O desafio vai ser extremo para as próximas gerações. Vou citar superficialmente o que está já nas pesquisas disponíveis. Nós temos um problema de uma formação de uma espécie de tempestade perfeita, né? Houve 3 fatores que estão impactando a educação e o desenvolvimento dos jovens e da primeira infância no Brasil e no mundo, que são o desinvestimento na área de educação, infelizmente é muito mais grave no Brasil, o impacto da pandemia, que ainda produz efeitos sobre os sistemas de educação e provavelmente agravou esse uso descontrolado de dispositivos eletrônicos, especialmente durante a pandemia, e agora uma disfunção comportamental também das famílias e também dos adultos e das crianças com o uso excessivo dos celulares. Os efeitos são absolutamente desafiadores, gente. Assim, a queda na aprendizagem, o aumento no diagnóstico de ansiedade, a falta de gestão emocional que gera o bullying, a violência, o mau comportamento e a indisciplina nas escolas, as perspectivas de desvio ou perda da cognição, da aprendizagem mesmo, os níveis de aprendizagem, o próprio repertório dessa geração, ele está em decréscimo. Esta geração é a primeira que tem um diagnóstico no tecido social de uma diminuição, é incrível e chocante, mas está disponível na internet, tem uma diminuição do tecido do córtex pré-frontal pelo uso excessivo de telas. As crianças e os jovens que acabam depois, por essa adicção comportamental, entrando para desvio de comportamento, para conflito com a lei e até mesmo automutilação ou um diagnóstico espraiado de TDAH e outras disfunções comportamentais, tudo isso foi detectado não agora, já faz um tempo. E a nossa resposta, apesar de ter sido mais ou menos acertada, de proibir os celulares durante o período escolar, eu quero dizer para vocês assim, é uma resposta importante e necessária, mas sozinha, isoladamente, ela não vai resolver. Existe uma série de dimensões da educação e dessa necessidade de aumentarmos a aprendizagem
que os governos e os tomadores de decisão ainda não prestaram atenção. Então, por exemplo, a definição de políticas públicas para que a gente tenha escola de tempo integral, porque é totalmente diferente você ter um período de 4 horas e um período integral, de tempo integral nas escolas, para que os profissionais tenham boas condições de ajudar no desenvolvimento e na aprendizagem. A formação de professores, por exemplo, que eu tenho falado em todas as palestras, gente, tenho falado da formação de professores para que os professores tenham consciência dos materiais tangíveis, dos recursos e dos insumos materiais que precisam voltar às escolas, que talvez estavam nas escolas no período em que eu estudei e de que alguns aqui que possam ter um pouquinho já de cabelo branco, tinham nas escolas laboratórios de tangíveis, laboratórios de sólidos, laboratórios que eram possível você ter uma outra manipulação que não fosse só telas e teclas. Os professores não estão tendo formação para voltarem, por exemplo, para o desenho à mão, para o desenho técnico de esquadro, de compasso, de réguas e de pranchetas. Então, essa dimensão dos professores não está sendo olhada ainda. A prática pedagógica, que foi modificada basicamente, quase que por completo, então, você tem uma pretensão de ter um computador por aluno, mas você não tem a pretensão, por exemplo, de que o professor possa ter turmas e condições de trabalho para ter uma educação personalizada para garantir o desenvolvimento de cada criança. A administração das escolas, que a gente sabe que é uma dimensão importante, e as escolas estão até tentando migrar do físico e do material tangível para o digital, o que é um erro gravíssimo. Suécia, Finlândia e muitos outros países do mundo já estão revertendo essa situação para voltar para esse universo do tangível, dos recursos materiais e dos insumos, no qual você estimula corretamente as crianças. A parceria com os pais. Então, acho que o que algumas entidades, o que algumas lojas, papelarias e alguns setores sabem que é muito importante, que é integrar as famílias ao processo de educação numa gestão democrática, participativa e colaborativa, feita com os pais, é uma dimensão, é a 5ª dimensão. Isso que está acontecendo aqui, que é a articulação de parcerias intersetoriais, é preciso que o setor de recursos e de insumos para escolas faça parcerias com o poder público. Estou falando de compras públicas, eu estou falando de 2/3 da educação nacional, que atende a 50 milhões de crianças e jovens no Brasil. 2/3 é setor público, 1/3 é setor privado. Então, é muito importante que os pensadores do setor de papelaria, de recursos, de insumos, aqueles que fabricam e aqueles que importam, estejam conectados com as decisões do governo para compras públicas, por exemplo. E por fim, mas não menos importante, para concluir a minha fala de introdução, é que a gente ainda não tem, no Brasil, um sistema de monitoramento e avaliação de indicadores de que diga com clareza onde nós estamos acertando, porque a gente não vai poder banir a tecnologia da vida das crianças, onde isso coopera com a aprendizagem, com o desenvolvimento da primeira infância e etc., e onde deveriam ser substituídas essas práticas para que a gente voltasse a resgatar a tradição na qual a gente sabe que o desenvolvimento e a aprendizagem é melhor. Então, a gente não tem clareza sobre os dados e sobre os danos que a gente causou. O que a gente já sabe é que este efeito colateral vai ser muito maior do que está visível, tanto para o Ministério da Educação, quanto para as secretarias estaduais, secretarias municipais e para os gestores de escola. Esse desafio é muito maior do que o que vem chegando aí pela frente. Essa fala inicial do André dá a ideia, né, da complexidade desse assunto, e isso que a gente está aqui ainda falando de coisas que um governo, uma lei, tentam abranger, né? A gente ainda pode aprofundar para um problema que está em casa, né? Que os próprios pais querem que a criança fique no celular porque estão cansados, por diversos fatores. É uma discussão bem complexa, né? A história do restaurante, que todo mundo já viu, gente. Os pais não têm mais condições psicoemocionais de cuidar das crianças. Vai para um restaurante, primeira coisa é pegar o tablet ou o celular e sufocar as inquietudes emocionais das crianças. Todo mundo já viu isso. Se a gente sair perguntando nessa feira toda, todo mundo já viu esse recurso que os pais utilizam para tentar fazer com que a criança se comporte bem. Isso é o cotidiano. É o cotidiano da vida das pessoas e das famílias, do Brasil todo.
Então a gente precisa repensar isso, acho que esse é um espaço adequado para a gente fazer essa reflexão. Muito bom. Juliana, indo agora para o lado da papelaria, que interessa muita gente aqui, para a gente ir fazendo essa articulação nessa discussão. Você, na pedagógica, vocês têm um trabalho conhecido por ter esse diálogo, né, com educadores. Vocês organizam um evento importante para mostrar novidades da indústria para os educadores, para as escolas. O que você acha para o seu próximo encontro que já está mudando, já tem alguma diferença por causa dessa nova lei? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Realmente, a construção da pedagógica, ela sempre foi baseada em a gente ter essa aproximação das escolas justamente por isso. A gente vê essa cultura educacional com outros olhos. Então, hoje, a gente vê que esse impacto do movimento de tirar o celular, ele é um primeiro passo importante, principalmente para as papelarias. Porque há muito tempo atrás, quando a gente colocava os produtos em lista escolar, eles eram muito mais bem aproveitados. A gente via que a gama de variedades para desenvolver essa parte cognitiva, raciocínio, o aprendizado da criança, era muito mais bem aproveitada. E com essa tela, né, com esse excesso de telas, isso foi se diminuindo com o tempo, né? Então, acho que é um primeiro passo importante, tanto para a área educacional quanto para nós papelarias. E a gente precisa, como papeleiro, a gente precisa aproveitar a oportunidade, né? Conhecer produtos, e eu acho que a feira ela traz muito isso para nós, né? Eu vi muito produto na feira, lançamentos que fazem com que desenvolva essa coordenação, essa parte cognitiva, paciência, que hoje as crianças não têm. Eu também tenho 2 filhos, eu sei muito bem como é essa parte educacional, raciocínio, paciência. Então, a gente tem que buscar produtos manuais que tragam essa concentração para os nossos filhos, para as crianças. E também para os jovens, que acabaram perdendo um pouco isso. Porque a criança, quando ela começa na escola, ela necessita do material escolar para aprender a pinça, aprender coordenação motora. Então, a papelaria, ela está inserida totalmente no desenvolvimento da criança. E a gente precisa, com esse movimento, fazer com que continue esse desenvolvimento, que acabou se perdendo um pouquinho aí. Então, com essa proibição, a gente vê muita perspectiva de produtos inovadores serem adotados de novo. Nós, como pais, também, na hora do restaurante, trazer, né, o Bob Goods foi acho que um plus para qualquer papelaria. Eu conversei com o pessoal, o papeleiro aí, e todo mundo me falou, se não fosse o Bob Goods, as papelarias tinham tido um resultado negativo. E para a gente também foi muito importante. E eu vi também como mãe que isso trouxe um pouco dessa coisa familiar, porque os adultos começaram a pintar. Então a criança começou a pintar com o pai, né? Coisa que foi resgatada também. Então essa parte digital com a parte manual, ela também é importante. A gente não pode proibir, eu acho que não. Porque as modas agora, a gente precisa ficar antenado e ser rápido, para que a gente aproveite a oportunidade com papelaria. A gente quase montou uma doceria lá para aproveitar o morango do amor. Então, a gente precisa estar atento, a gente precisa ser rápido e aproveitar essa oportunidade, né, desse movimento de tirar o celular das escolas a nosso favor. E aí que entra o essencial da papelaria, né? Mostrar para o consumidor a variedade de produtos que tem para poder continuar esse desenvolvimento, tanto na escola quanto em casa também, que é isso que perde, né? Não basta só a escola fazer o papel dela, nós como pais também temos que desenvolver a criança. Cláudia, pegando esse gancho aí da Juliana dos materiais, que tipos de materiais pedagógicos que você considera fundamentais no aprendizado, que sempre foram e quais que você acha que agora vão ter mais chance com essa proibição? Eu até coloquei uma frase aqui na hora que estava fazendo o meu esboço, né? Sou professora, então vem anotadinho aqui. Eu acredito que o pensamento também se constrói pelas mãos. A gente não está retrocedendo, né? O uso do analógico não é um retrocesso.
É claro que a gente não pode impedir o uso da tecnologia, também é uma habilidade, uma competência que se desenvolve com ela, é importante, mas analógico não é nada atrasado, né? Não estamos voltando. Né? Em 1984, teve uma fala do Paulo Freire em que ele também questionava o uso da televisão nas escolas. Então, lá atrás, a televisão também foi uma tecnologia nas escolas que foi questionada por ele. E a fala sempre é de a gente ter um diálogo aberto com as famílias, com todas a sociedade envolvida na educação. Né? E quando a gente fala de voltar ao uso desses materiais para a criança, a gente está falando, primeiro, que a educação passa pelo corpo, então a questão sensorial é muito importante. Então, quando eu tenho um lápis, eu trabalho a questão da coordenação motora fina. Quando eu escrevo, eu desenvolvo a coordenação visomotora. Quem nós, aqui adultos, não vai ver um filme e tem dificuldade de ver o filme e a legenda? É uma habilidade que se desenvolve na escola, a coordenação visomotora. Então, eu escrevo, olho para a lousa, escrevo novamente. Então, o lápis, a borracha, que pode nos ajudar a criar as hipóteses, a criança pode errar, não tem problema nenhum errar. E a questão também da organização, quando você tem uma agenda, quando você tem um estojo, quando você organiza o seu espaço como estudante, isso não dá no mundo, talvez, digital para a criança. Mas os materiais físicos, eles proporcionam isso. Então, eu trabalho organização espacial com meu aluno, eu trabalho a questão de pertencimento, então, todo mundo tem ali um caderno, uma caneta, eu trabalho a coletividade, eu consigo trabalhar essa questão de gestão de tempo, usar caderno. Quem da nossa época a professora nos ensinava? Parágrafo, põe um dedo. E a gente começava a ter a noção de espaço. A gente tem muito essa... no papel, a gente consegue se organizar e ajudar o aluno a se organizar como um aprendente, né? A gente fala de estudante, mas eu penso que é um aprendente em formação. Então, cadernos, agenda, o lápis. Então, outra coisa importante que as crianças vão perdendo assim ao longo dessa jornada de estudante é o zelo, o cuidado pelos materiais. Né? Então, aquilo que a mãe comprou, que ela tem um valor. Então, é importante eu cuidar dos meus pertences, cuidar da minha mochila, organizar o meu espaço. Então, eu acho que esses materiais, eles trazem esse benefício para a criança. Eles acabam desenvolvendo algumas habilidades que lá na vida adulta vão se tornar competências para ser um colaborador melhor, para ser um empresário melhor, ser alguém melhor. Então, isso eu acho que organiza mentalmente a criança e espacialmente também. André, os celulares, né, estão proibidos nas escolas, mas, claro, existem outros equipamentos, outros dispositivos, projetores, computadores. A gente sabe que numa rede pública isso é mais complicado. Muitas vezes os próprios alunos acabam usando o celular no lugar de equipamentos que estão faltando nas escolas, né? Isso é uma questão também, né? Como é que tem sido, como é que estão lidando com essa questão? Houve um período recente em que o sistema público de educação acreditou que as soluções estariam nessas plataformas vendidas por empresas gigantescas e que elas dariam conta, inclusive, da educação do setor privado também, né? E nós, quando a gente se especializa um pouco na questão de políticas públicas, a gente vê que uma das coisas fundamentais que não é tratada é a questão do financiamento do setor público, né? Então, aos poucos, né, principalmente dos anos 50 e 60 para cá, foi havendo um processo, infelizmente eu preciso falar para vocês, né, e espero que fique registrado, um processo intencional de desinvestimento na educação. Hoje, cada criança desses 50 milhões que eu disse, o Brasil investe apenas 1/3 do que os países que estão na frente nos rankings de aprendizagem investem. Essa é uma forma de calcular, né? O cálculo per capita em dólares. Então, o que você vai vendo? Você vai vendo esses efeitos colaterais. Às vezes não tem laboratório de informática, não tem mais laboratório de química, às vezes não tem quadra coberta. Eu tive a chance de ser secretário de educação em 2 cidades e nesta segunda experiência eu consegui construir, inclusive, uma escola grande,
muito bem equipada, com laboratório, com sala de música, com quadra coberta e piscina aquecida numa comunidade. Por bondade ou por algum outro fator de espiritual? Não. É porque quem precisa mais, quem tem uma vida mais precarizada, precisa de investimento maior. Então, os laboratórios das escolas, muitas vezes de escolas e institutos federais, que são o topo da aprendizagem das nossas escolas no sistema brasileiro, assim como escolas municipais de municípios muito pobres, muito precarizados, esses laboratórios às vezes não existem. Quando existem, a internet não dá conta. Ou se os computadores que estão lá não rodam os softwares mais modernos que vão permitir o desenvolvimento, por exemplo, de alguma atividade. Então, e às vezes acontece até o contrário. Alguns secretários estaduais e municipais de educação compram lousas digitais, mas os professores não têm treinamento. E a internet também não comporta essas lousas digitais. Então, se eu puder deixar uma mensagem para os organizadores da feira, eu vou dizer que soluções fragmentadas, essas balas de prata, elas não vão produzir o resultado que se espera. A gente precisa construir no Brasil uma prioridade real para a educação que, obrigatoriamente, ela é sistêmica. Ela envolve uma série de dimensões e uma delas é essa. Investir corretamente, por prioridade, primeiramente nos professores, porque a escola pode até não ter os recursos, mas se o professor for de alto desempenho, ele vai garantir uma boa parte da aprendizagem e do desenvolvimento dessas crianças. E é óbvio, recuperar a estrutura física dos prédios, aproximar o governo desse setor, que é um setor que pouca gente conhece no Brasil, mas é um setor muito importante, o setor papeleiro, o setor do comércio e da fabricação de insumos e recursos para as escolas. As compras desse setor, para quem não sabe, são bilionárias, num município como Mogi das Cruzes, o orçamento é de 4 bilhões de reais, em que você tem que utilizar isso da melhor forma para garantir a aprendizagem em todas as áreas, transporte, alimentação e kits escolares, uniformes e recursos para as escolas. Livros físicos que precisam retornar às escolas, porque o nível de assimilação e aprendizagem de um livro físico, já medido com bastante precisão, é superior à leitura e assimilação de conteúdo no livro digital. Então, todos esses investimentos precisam acontecer. Os problemas que a gente tem enfrentado dessa precarização é porque, politicamente, a gente ainda está sem um projeto nacional de desenvolvimento que priorize, de fato, a questão de desenvolver o capital humano. Se o Brasil observar as outras nações, principalmente no pós-guerra, Japão, Alemanha, Coreia, Espanha, Finlândia, a gente vai ver, meus amigos, que não tem outro caminho. Não vai ter uma pirueta, uma cambalhota, uma bala de prata. A gente tem que investir nesse setor educacional se a gente deseja que o Brasil seja uma nação desenvolvida nesse século XXI. Você falou, André, do treinamento dos professores. A gente sabe que durante a pandemia os professores foram pegos de surpresa, né, e tiveram que se virar nos 30 mesmo, né, para conseguir dar aulas diferentes, completamente diferentes do que eles estavam acostumados. E foram cada um dando o seu jeito, né, internet de casa, todas essas questões que a gente já sabe. O que você acha, André, que pode ser feito mais assertivamente com relação aos professores? Que tipo de treinamento? O que você acha que os professores têm a passar para os estudantes, tanto no uso de tecnologia, como agora, né, voltando mais para o manual? Eu acho que a sua pergunta já valeu essa feira e a realização dessa mesa. Por quê? Os professores, são 2 milhões de professores no Brasil. 2 milhões. E mais 2 milhões de pessoas que estão fazendo formação para ser professor numa carreira que nacionalmente ela é desestimulada. Né? Se você perguntar para os jovens que estão no ensino médio, quantos querem ser professor? A resposta é 2%. Apenas 2%, porque no projeto de vida deles eles estão pensando em direito, engenharia, medicina, as profissões que remuneram melhor. Então, o que pode ser feito na prática? Eu tenho falado com o Roberto, com os meus amigos da revista de papelaria e do setor, né, da Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares,
de que este setor precisa se aproximar diretamente dos professores. Como? Procurando, por exemplo, quem forma professores. No Brasil, o Brasil tem uma outra coisa exótica, que é formar professores, vejam bem o que eu vou falar, formar professores à distância. Professores que precisam do contato humano, da presença, do vínculo, da respiração e do conhecimento das crianças, a gente forma à distância. É uma coisa exótica. Precisa ser melhor regulamentado isso, já tem alguns projetos de lei no Congresso Nacional. Mas o setor poderia procurar e deveria procurar as universidades para incluir na matriz de formação de professores quais são as vantagens, quais são os resultados e quais são os benefícios de você priorizar, ao invés da tela e do tecnológico, priorizar os materiais tangíveis. Quais são os estímulos? Vocês têm um manancial de conhecimento disponível na área de neurociências para dizer quais são as vantagens, os resultados e os benefícios que eu vou obter na aprendizagem se eu der prioridade aos recursos tangíveis ao invés dos recursos de tela. Isso é a única coisa que eu posso fazer? Um setor poderoso, industrial e organizado deveria procurar a Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, porque secretários e prefeitos tomam muitas decisões sobre compras públicas. Como eu falei, são bilhões. 25% dos orçamentos das cidades têm que ser obrigatoriamente investidos em educação. Os prefeitos dão piruetas e cambalhotas, e ao invés de estarem aqui nesta feira pensando como eles vão desenvolver a sua população, às vezes eles acabam usando o recurso da educação para asfaltar a rua, ou para pagar outras coisas que não as coisas que importam a aprendizagem. Então, o setor precisa desenvolver uma estratégia específica de desenvolvimento do capital humano, de priorização desse universo que está aqui nessa feira, para a gente resgatar a aprendizagem. Se a gente não fizer isso, nós vamos continuar enxugando gelo com essas medidas que são só pontuais, mas que não olham essa complexidade, amiga. Então, a minha sugestão muito direta é para que o setor se organize de fato, envolve as questões políticas, e eu sei que isso é um grande desafio, porque tem uma área de sombra no setor público que muitas vezes o empresário não quer fazer venda para o setor público, não quer fazer venda direta, não quer disputar a licitação, mas a gente vai ter que enfrentar o problema, ou então a gente vai continuar na rabeira, né, nos últimos lugares, nessa questão, tanto do desenvolvimento das crianças e dos jovens, como nos rankings de aprendizagem mesmo. A gente tem que agir, e existem caminhos para isso. Eu estou totalmente à disposição para ajudar. Que bom. Juliana, agora, seguindo aí, pensando nos professores, vendo o lado do mercado da papelaria, o que você acha que está faltando para os professores entenderem os materiais que vocês têm nas papelarias? Eles conhecem os produtos ou eles conhecem, mas não sabem o verdadeiro potencial de cada produto? Como é que dá para fazer um diálogo, você como papelaria, mediando o que lança na indústria para chegar lá no educador? A fala do André, ela complementa um pouco essa pergunta, porque o treinamento do professor, ele vai desde a educação até o tipo de material que ele usa. Porque hoje, com as tecnologias e os desenvolvimentos que os fornecedores nos proporcionam, tem materiais que ajudam demais. E a gente tem um papel muito importante nisso, que é o evento que você comentou no começo, que a gente faz na nossa cidade, Sorocaba. É um evento voltado aos educadores, são 40 fornecedores que fazem esse evento com a gente, então a gente traz todos os produtos, as inovações, e o próprio fornecedor apresenta para o educador a funcionalidade, o que vai desenvolver na criança. E é impressionante como eles ficam impressionados com o que o produto faz. Então, o educador, ele tem muito pouco conteúdo sobre isso. Primeiro que a maioria dos educadores, eles também não veem treinamentos e palestras e alguns tipos de eventos como esse como um investimento nele mesmo. Então, a gente trouxe isso até a nossa cidade. Hoje já é um evento conhecido nacionalmente, né? O maior evento
que tem dessa categoria. E a gente é muito feliz, porque a gente leva esses produtos inovadores e tecnológicos. Às vezes o professor ele tem muita dificuldade de passar para o aluno algumas certas matérias que o produto ele acaba ajudando. Né? Então, a gente tem um papel, a gente como papeleiros tem um papel muito importante nisso, né? Através da rede social também, às vezes, eu não consigo fazer um evento desse, mas a gente também fazer a nossa parte de mostrar nas nossas redes sociais, que eu tenho certeza que cada cidade, o educador de vocês acompanham, a mostrar esses desenvolvimentos que o produto tem. Então, assim, o educador, ele tem muita carência de informações do desenvolvimento do tipo de produto. O que ele pode adotar, o que é melhor. Às vezes ele adota o giz de cera, por exemplo. A criança na primeira infância, ela tem aquele jeitão de pegar no giz, né? Então tem o giz, o primeiro giz, que é um giz mais grosso, que adapta a mão da criança. Então todo esse tipo de informação ele é muito importante, porque também ajuda a criança a desenvolver melhor. Né? Então, além das papelarias fazerem algum movimento, essa parte de treinamentos também de produtos ela é muito importante. Que a maioria dos fornecedores hoje em dia já fazem. Né? Eu acho que é muito importante a gente também pedir conteúdos para o fornecedor, que eles têm bastante conteúdo disso, e a gente também ajudar nessa causa aí e em divulgar os produtos diferenciados que a papelaria tem. Você acha que o mercado, as escolas privadas estão abertas para esse tipo de proposta que a Juliana falou, Cláudia? As pessoas estão dispostas a ouvir, a entender, a receber a indústria, a receber o varejo, para conhecer os produtos? Sim, eu sou de Sorocaba, eu conheço o evento que eles fazem e realmente ali na cidade agrega muito. É algo em que os educadores esperam, porque vão conhecer o material. E a gente tem que pensar que não é o material, só o material. São ferramentas mediadoras de aprendizagem. Então, um lápis, um caderno, um planner, não é só mais um recurso. Pelo contrário, eles ajudam a aprendizagem, né? Eles mediam a aprendizagem. Então, quando é feito esse evento, né, vou falar da experiência que eu já tive indo no evento que a Pedagógica faz na cidade de Sorocaba, que não só mobiliza a cidade de Sorocaba, mas outras cidades acabam comparecendo ali, além de apresentar os produtos que muitas vezes os educadores não conhecem mesmo, né, conhece superficialmente, mas amplia a visão de que realmente aquele recurso vai ajudar o aluno no desenvolvimento e na aprendizagem daquele aluno. Então, quando eu tenho um caderno diferente, quando eu tenho um estojo diferente, quando eu tenho papéis diferentes, a gente precisa voltar também à sustentabilidade, eu acredito nisso. Abre essa visão do educador, olha, a gama que eu tenho de materiais que são mediadores da aprendizagem, são ferramentas cognitivas. Então, quando a gente começa a olhar para esse evento com esse formato, que é o que a gente incentiva, e eles fazem isso lá, né? Então não vamos lá para comprar ver a novidade, simplesmente não. O que aquilo vai agregar na minha sala de aula? O que aquilo vai ajudar na construção da aprendizagem do meu aluno? Né? A escola particular, ela preza muito por isso, né? Eu não tenho a experiência da pública, mas esses eventos elas acabam indo e muitas diretoras acabam investindo e fortalecendo essa cultura de visitar. Então, no último ano, assim, foi uma gama enorme, muita gente compareceu ali para conhecer os produtos e para fazer os cursos, o workshop, que abre muito a visão. Eu vou capacitar, qualificar os professores, acredito muito na sua fala, qualificar os professores é essencial para que essa aprendizagem aconteça. E esse movimento que a Pedagógica faz, realmente é um ganho. Ali para Sorocaba, para as escolas particulares, é um grande diferencial e ajudou muito, e sim, a promover o uso desses materiais, que eu quero reforçar, que são ferramentas que são mediadoras de aprendizagem. É muito mais do que um recurso. André, você estava falando já no nosso começo aqui do bate-papo de todos os prejuízos causados por excesso de tecnologia, mas a gente sabe que também a tecnologia traz benefícios para o aprendizado, claro. Você acha que é possível haver um equilíbrio? Tem como a gente chegar numa equação aí do manual, do analógico, com o digital, de uma forma que seja benéfica para os estudantes? Acredito que sim.
acredito que para este século XXI não tem outro caminho se a gente não sair, porque em algum momento da nossa história, gente, o giz e a lousa foram tecnologias. Em algum momento a gente acreditou que estaria resolvido com a implementação da tecnologia, por exemplo, das lousas digitais ou do retroprojetor. Pouca gente sabe, mas existia um aparelho no Brasil chamado mimeógrafo, por exemplo, que tirava cópias lá, coloridas com álcool e etc. Esse uso das tecnologias, ele é importante. Aquele modelo de aula prussiano, tudo isso tem na internet, tá disponível. Aquele modelo de aula prussiano, que o professor tira do livro e põe na lousa. O aluno tira da lousa e põe no caderno. Aí ele tira do caderno e põe na memória. Da memória ele põe na prova. E no dia seguinte ele esquece. Esse nível de aprendizado para o século XXI está condenado ao fracasso. Está condenado a ajudar a formar subcidadãos com, às vezes, até um diploma, mas ele tem um subemprego. Então, a nossa proposta, que a gente tem propagado e que a gente tem tentado incentivar, é de que as aulas do século XXI precisam incorporar a tecnologia de maneira inteligente. Seriam quase que aulas cinematográficas. Por quê? Porque não tem outro caminho de dizer assim, eu vou bloquear e vou deixar a escola como sendo um setor da sociedade que vive no período medieval. Isso não vai acontecer, né? As tecnologias estão nas casas. É importante e talvez até possa ajudar na aprendizagem uma leitura, por exemplo, de um livro que apenas vai citar de que o Brasil foi descoberto em 1500 e etc. Do que uma simulação, por exemplo, em que a criança possa ver, acompanhar e comentar a experiência que ele teve, pode provocar uma aprendizagem mais significativa. Só que este equilíbrio, este ponto de equilíbrio, o quanto vai ser tecnologia e o quanto vai ser o recurso tangível, os recursos materiais e os analógicos, isso depende fundamentalmente dos professores. Por isso, o Brasil não tendo uma carreira nacional de professores, quem quiser olhar na internet é só digitar lá. Salário dos professores por estado, por exemplo, ou por cidade, por exemplo. Vocês vão ver níveis de desigualdade que é muito difícil de acreditar. Professores com 30 anos, que recebem R$ 1.900, R$ 1.700 no líquido, e em outras redes, salários que são salários adequados de 12 mil, 15 mil, 10 mil. E se algum político mentir para vocês e dizer assim, não tem dinheiro para investir na educação, não acreditem, porque tem dinheiro. Aliás, eu sempre faço a ressalva de que a educação pública não custa caro. Caro mesmo é a ignorância. Quando um povo é submetido à ignorância e fica submergido na falta de conhecimento, isso traz uma série de custos na área de saúde pública, na área de segurança pública, nas relações humanas e numa série de fatores sobre o seu próprio projeto de vida. Então, sim, a gente acredita de que pode haver uma mescla inteligente, e isso não tem a ver com inteligência artificial, né, tem a ver com o fator humano dos professores. Aliás, para quem não viu ainda, se quiser dar uma olhadinha o que um grande brasileiro tem dito, que é o professor Miguel Nicoleles, o que ele tem dito sobre a inteligência artificial, vocês vão ficar também espantados como eu fiquei, porque ele mostra que não é inteligente e também não é artificial. Então, não vão cair nessa modinha, eu espero que a gente não caia nessa modinha de achar que o tecnológico vai resolver tudo. Não vai dar certo. Tá? Já deu errado em outros países que tentaram, por exemplo, abolir os livros didáticos. Né? Já estão voltando atrás e estão reintroduzindo os livros físicos, porque os estímulos neurocognitivos são outros. Né? Dentro da neuroplasticidade, o desenvolvimento é outro. Então, eu acredito que sim, a escola não vai se tornar um lugar onde só tenham oficinas de ferreiros, de costureiros e de pintores, mas isso não poderia estar fora das escolas. As escolas fora do Brasil que eu conheci não são templos de tecnologia. Elas têm oficinas mesmo de madeira, elas têm oficinas de pintura, elas têm trabalhos manuais
de costura, tem até cozinhas nas escolas, para a aprendizagem, pelo menos, dos alunos terem condição de cozinhar para si mesmo 10 pratos. Né? Que as crianças brasileiras não aprendem. Não sei se vocês sabem, mas muitas crianças brasileiras não conseguem associar um tomate ao molho de ketchup. Elas não conseguem, isso não está no radar delas. Não só no Brasil, fora do Brasil também. Então, eu acredito nesse equilíbrio. Só que esse equilíbrio tem que ser orientado pela figura principal do processo educacional, que são os professores, a serviço das crianças, a serviço dessa aprendizagem. Se não for feito pelas crianças e pela próxima geração, gente, não vale a pena. Inclusive, a legislação nova, ela proíbe o uso dos celulares nas escolas, mas prevê algumas exceções, né? O professor tem autonomia para dizer, nessa atividade específica, os alunos vão poder usar o celular para uma pesquisa X, para procurar uma música. Cláudia, você acha que os professores têm essa oportunidade aí de fazer esse gerenciamento? Eu acredito que eles têm a oportunidade, mas eu acredito muito na formação. Que quando a gente qualifica os professores, eles conseguem entender que não está proibido, você pode usar, e a legislação diz na restrição da questão de uma intencionalidade, um fim pedagógico, isso você pode usar. Então, há necessidade sim de a gente ensinar as crianças, isso também está na BNCC, né, a habilidade, a competência digital está lá, então a escola precisa sim trabalhar com as crianças o uso da tecnologia de uma forma consciente, principalmente de uma forma muito consciente, e não tem como eu fugir. Eu preciso colocar na minha prática, porque isso é o universo dos alunos, eles são digitais, eles são nativos digitais. Então, os professores precisam. É claro que na rede privada tem muito mais recurso, as escolas elas são equipadas com laboratórios, a maioria, elas têm data show na sala, elas têm uma gama de recursos para oferecer e também um incentivo ali para os professores fazerem esse trabalho. Mas, é claro, sem uma formação, sem uma qualificação, também não é possível. Então, precisa formar esses professores, trabalhar essa conscientização. E eu gosto muito de uma frase da Roseli Saião, que ela diz que a regra, ela infantiliza, mas o princípio impulsiona. Então, quando a gente entende que não é a regra, é o princípio daquilo, a importância daquela aprendizagem, o que vai desenvolver no meu aluno, o que vai trazer para esse meu aluno de habilidade e competência, então eu mudo a regra do jogo. Então, o princípio, ele sempre vai impulsionar. Seja na nossa casa, enquanto pais, que a gente tenta proibir, então o diálogo, a conversa, né, o princípio, ele é sempre maior do que eu só impor a regra. Então, eu acho que os professores precisam, mas a gente precisa de mais qualificação, mesmo na rede particular. A gente precisa qualificar intensamente, ter oportunidades como uma feira como essa, de tentar trazer esse público e entender a importância de a gente juntar, né, o analógico, o tangível, com o digital na sala de aula para o aprendizado. Só um adendo, gente. Por exemplo, o que o uso da tecnologia nas escolas pode ser muito útil? Se a gente treinar bem professores, para que os professores ensinem as crianças e jovens a fazer os devidos filtros sobre, por exemplo, notícias falsas, que é a história da fake news, dessas lendas de WhatsApp, de pessoas que vão até se expor a crimes, e fazer com que, junto com as crianças, uma reflexão que já está acontecendo em alguns lugares, desde a creche, para identificar notícias falsas, para inventar mentiras, para desmentir boatos nas redes sociais que fazem parte dos grupos de WhatsApp de todo mundo, isso vai diminuir muito drasticamente o número de erros que a gente comete ou o número de lendas urbanas e de boatos e de fake news que estão acontecendo e que estão adoecendo as pessoas. Esta habilidade, esta competência de filtrar, de fazer checagem de notícias, as pessoas não têm. Aparece uma coisa exótica qualquer no WhatsApp e as pessoas acreditam e defendem aquilo como se fosse uma verdade divina, espiritual.
E isso pode ser aprendido nas escolas. Só que para conseguir isso, eu preciso treinar os professores. Coelho voa, as crianças vão perceber. Ó, isso aqui tem uma parte, ela talvez não vai chamar de fake news, mas ela vai dizer assim, coelho não voa, né? A não ser numa história lúdica e etc., ela vai perceber que ela precisa filtrar. O que pode e o que não pode, por exemplo, com a violação e abuso dos direitos da criança e do adolescente, pode ser ensinado nas escolas. É o uso da tecnologia nas escolas para aprender algo útil que pode remediar e pode prevenir aquilo que está prejudicando a sociedade como um todo, por exemplo. Juliana, para o pessoal de papelaria que está aqui acompanhando a gente, estão interessados nesse assunto e se interessaram por esse tipo de trabalho que vocês desenvolvem lá na Pedagógica, mas que nunca entraram nesse universo, que não sabem como começar, o que você poderia dizer? Como é que começa? Como é que procura? Procura quem? Procura uma escola? Procura a Secretaria de Educação? O que você aconselha? Eu acho que para fazer esse início desse trabalho, o importante é você reconhecer a escola como um parceiro seu, né? Mostrar para a escola que você está ali para ajudar, para mostrar o universo que a papelaria tem, para fazer com que os alunos daquela escola desenvolvam o trabalho dentro da escola. Então, o nosso começo foi realmente visitando, a gente vinha para a feira, né, eu sou a segunda geração com meu marido, então a empresa tem 54 anos. Então, o meu pai começou demonstrando, vinha para a feira, demonstrava alguns lançamentos, alguns produtos para as escolas, batia lá na porta da escola e falou, eu trouxe um monte de lançamento, e assim foi começando, e a escola foi criando uma confiança no nosso trabalho. E isso nada gerando parte de remuneração. A gente fazia esse trabalho realmente para que a escola criasse essa confiança, e aí, lógico, a indicação para os pais aí são consequências desse trabalho. E a gente foi criando um mercado a partir desse trabalho. E aí muitas escolas se comunicam, né? O professor passa de uma escola para outra, e aí comentava do nosso trabalho. Então a gente foi abrindo portas para fazer esse trabalho em várias escolas. Hoje a gente faz apoio nas escolas particulares de Sorocaba e região, a gente atende mais de 90 escolas, então a gente ajuda eles a montarem a lista de material, então a gente coloca eles em ordem de qualquer papelaria, por exemplo, lápis, borracha, apontador, então a gente faz esse trabalho para a escola também, essa parte da edição da lista, impressão da lista, que é uma parte que a escola não tem conhecimento. E a gente tem muito conhecimento, então a gente agrega muito para a escola nessa parte. Então a gente fez essas parcerias diante dessa... E aí foi que a gente criou o evento, porque a gente foi nacionalmente, viajou e conheceu várias feiras pequenas que acontecem, né, no Brasil, e a gente tirou muitas ideias, e aí vários fornecedores que são parceiros nossos abraçou a causa, e hoje a gente consegue levar isso para o educador com muito mais qualidade, muito mais conceito, né? Porque ninguém é melhor do que o fornecedor explicar o tipo de material que ele tem, né? E isso tem sido muito bem aceito, mas foi uma construção, não foi do dia para a noite, foi um trabalho de confiança, né? A gente precisa mostrar para a escola que a gente está do lado deles para ajudar também, fazer nossa parte cultural, educacional, para que a sociedade em si se desenvolva. E você teria algumas apostas para esse momento? Você falou do Bob Goods, por exemplo, né? Uma tendência. Você acha que tem outras tendências que o pessoal pode ficar de olho aí nesse novo cenário? Então, na parte da papelaria em si, eu vejo muito produto unindo o que o André falou, unindo a tecnologia, o digital com o analógico, né? Então, se a gente andar pela feira, a gente vê cadernos que envolvem essa tecnologia, mas não deixa o manual de lado. Então, a criança precisa escrever para transpassar para a tecnologia o conteúdo que ela precisa. E produtos também, por exemplo, a criança, ela deixou de saber como pegar num lápis. Então, hoje você tem apoios de lápis também pela feira, tem vários tipos de produto, produtos sensoriais para desenvolver uma concentração maior. Que assim, a papelaria fofa, ela foi muito importante para as papelarias,
para trazer um pouco disso, né? O personagem que a criança gosta, ele querer aquela borracha do personagem. Então, essa papelaria fofa, ela foi muito importante para trazer isso. Mas a gente também tem que tomar cuidado como pais, para a criança não ficar brincando com o material escolar e deixar de desenvolver a parte educacional, né? Então, a gente lá também se preocupa um pouco com isso. Então, acho que de produto tem uma variedade imensa, né? Eu acho que cada fornecedor tem sua peculiaridade para trazer um desenvolvimento, basta a gente entender que público que a gente quer atingir. Eu queria agora abrir para perguntas aqui da plateia. Quem quiser aproveitar essa oportunidade para tirar alguma dúvida aqui com os nossos convidados, só levantar a mão que a gente leva o microfone até vocês. Aqui no canto a gente já tem uma pergunta, já vai chegar aí para você o microfone para todo mundo poder ouvir a sua pergunta. Primeiro eu quero parabenizar todos, eu estou ouvindo aqui, e eu sou uma mãe que brinca, eu sou especialista em organização e produtividade, e eu brinco muito e estimulo exatamente esse equilíbrio. E eu também sou especialista em organização digital, então ensinar os adultos a usarem a tecnologia, isso é muito difícil. Então minha pergunta para vocês é assim, eu vejo que a escola é a base para as nossas crianças de hoje, mas o que eu vejo hoje como mãe, como lidando, é que os próprios pais não sabem lidar com esse envolvimento do tecnológico. Como é que a gente passa isso, né? Você falou a base dos pais. Como é que a gente pode fazer isso com os pais? Como é que vocês veem isso? Eu venho na escolar por causa disso, eu trabalho com isso e ajudo, mas eu queria que vocês dessem o que vocês acham que a gente poderia fazer com os pais para ajudar nisso, né? Os professores treinando, mas e os pais? Como é que a gente vê isso? A gente tem uma hipótese, né, de que as escolas que são abertas à comunidade, elas funcionam melhor e têm melhores resultados na aprendizagem do que as escolas que se integram pouco com a comunidade. Então, já houve e existe muita documentação sobre essa capacitação, principalmente de diretores de escola, para, vou dizer uma coisa simbólica, mas é derrubar os muros da escola e trazer obrigatoriamente os pais. Por quê? Porque os pais representam o primeiro ambiente onde as crianças constroem as suas perspectivas de futuro. Se a criança vem em casa, os pais lendo um livro, ela tem muito mais chance de ser uma leitora. Se as crianças percebem que os pais vão até a escola e perguntam dos professores, ou o movimento contrário, numa gestão democrática, onde existe a figura do professor visitador que vai até a casa das crianças e vê se, por exemplo, a criança tem um espaço para estudar, um espacinho para estudar, organizado para ela, isso tudo provoca um enorme impacto. Um projeto conhecido, que já aconteceu em muitas escolas, acontece muito nas escolas particulares, e já aconteceu em algumas redes públicas, é uma chamada escola de pais, que muitas vezes acontece aos sábados. A escola fica aberta para que os pais vão conversar com os professores, com os educadores, com o pessoal que trabalha na escola, e entender um pouco dos dons e dos talentos dessas crianças e um pouco das dificuldades também. Se os pais não escrevem e as crianças só usam teclado, a gente vai notar uma caligrafia. É uma outra coisa muito antiga, mas importante, gente. Já existiu em alguns lugares do Brasil um caderno para treinar a caligrafia. Quem não treina tem uma letra que é muito difícil de entender. Então, todas essas estratégias precisam de um treinamento de diretores, principalmente de escolas, que precisam ter essa clareza sobre a importância das comunidades, dos pais, do impacto da família dentro da escola. Tem lugares que acontece o contrário. Os pais são proibidos de entrar na escola porque o diretor não gosta de ter essa interação e essa integração, o que vai prejudicar, no fundo, o desenvolvimento das crianças. Então, é uma estratégia direcional. Tenho certeza que escolas particulares fazem isso. Muitas escolas particulares já têm isso até na cultura. Tem eventos importantíssimos de escolas que envolvem o dia dos pais, da família, dos avós, uma série de festas, de comemorações, de datas culturais que trazem a família frequentemente para as escolas. Mas o setor público está carente disso. Então a gente precisa mudar essa concepção de diretores para que eles abram as escolas para a comunidade e aí sim os professores
podem criar demanda para o setor de papelaria. Porque se não houver, se o professor não ficar falando o tempo, compreender e ficar falando o tempo todo para pais e alunos de que este universo é muito importante, não se esqueçam desse tripé. Vantagens, tem vantagens. Não se esqueçam de resultados, porque os resultados são melhores com materiais tangíveis. Existe perda cognitiva pelo excesso de telas, pelo excesso de celular. E tem benefícios relacionais, biológicos, interpessoais, que a gente pode recuperar se a gente tiver essa capacitação dos professores. Eu conheço centenas, talvez milhares de projetos lindos. E eles têm que ser elogiados, gente, elogiados. Essa iniciativa de Sorocaba, várias outras que a gente conhece, tem que ser elogiadas. Mas isso não tem o poder de transformar, porque o Brasil é muito grande. Então a gente precisa pegar essa experiência de Sorocaba e ampliar para uma cidade como Santo André, para uma cidade como São Bernardo, como Mogi das Cruzes, como Campinas, Ribeirão Preto, Araraquara, começar essa tecnologia que foi desenvolvida e que tem sucesso e que causa impacto, começar a replicar em outras cidades. Porque as ilhas de excelência que existem são valiosíssimas, não pode ser desprezado, mas elas precisam ser exponencialmente maiores para a gente produzir a transformação que a gente está querendo. A gente tem tempo para mais uma pergunta. Olha, tem várias. Quem que levantou a mão primeiro, para eu não ser injusta? Ah, tá lá atrás, ó. Oi, boa tarde para Juliana. Juliana, eu acredito que professores da rede pública também visitam, né, o evento de vocês. Eles conseguem levar isso para as escolas públicas e alterar o pedido lá de material junto à prefeitura? Bom, primeiro eu acho que é muito difícil eles conseguirem fazer isso na rede pública. Mas, a partir do momento que a gente faz com que ele desenvolva nele próprio, a gente percebe que eles consomem o produto e eles levam na sala de aula para desenvolver o aluno deles por competência dele mesmo. Mas na rede pública a gente acha muito difícil isso, né? Teve uma palestra ontem que a gente, há 14 anos em Sorocaba, a gente luta pelo cartão educação, né? Que a gente entende que a rede pública, o aluno ele tem que ter o mesmo privilégio da rede privada, em escolher o personagem que ele gosta, escolher o material que ele quer. Então tem também uma certa distinção nisso, mas atingir a lista ainda não. Dá tempo de mais uma pergunta. Já vai chegar ali o microfone para você. Oi, boa tarde. Meu nome é Renato e eu quero saber do André. É mais uma questão social, política, do que literalmente a gente está discutindo em feira escolar, que é uma feira de negócios. Como motivar um docente, um educador, ganhando R$ 1.700 em detrimento de um vereador que impede a criação do cartão escolar e ganha 5, 6, 7 vezes mais sendo analfabeto? Eu quero saber do seu conceito sobre isso. Se o nosso problema é estrutural, o estrutural não está na escola, na minha visão, nem na papelaria e nem no segmento. Ele está estrutural no conteúdo do que o país, a estrutura social deve fazer para motivar um docente. Como é o seu nome? Renato. Renato, excelente pergunta. Eu compartilho com você de que os professores da rede pública, muitas vezes, para quem não sabe, os professores, como eu tive essa sorte, né, eu sou filho de professora. E minha mãe dava aula em 6 escolas. Porque existe uma intencionalidade de precarizar essa carreira. O que mais acontece, e que eu defendo os professores, não porque eu sou filho de professora, mas é porque eu sei que nenhum país se desenvolveu sem os professores, é que eles são heróis. Muitos deles fazem o que foi descrito aqui. Compram do bolso e levam material próprio para as salas de aula, porque não se consegue sensibilizar os gestores públicos a parar com essa história de licitação com área de sombra.
Eu fui, como eu já falei, secretário em 2 cidades, fiz várias licitações e nunca respondi nenhum processo. Nem mesmo para ser absolvido, porque eu não assino esse tipo de coisa. Então, as compras, por exemplo, de kits escolares, gente, esses padrões que fogem muito dessa qualidade que se tem por aqui, borracha que não apaga, caneta que não funciona, lápis que quebra o tempo todo porque é importado com muito baixa qualidade. Preciso falar a verdade para vocês, porque eu já passei da fase da preocupação e do medo. Assim, essas licitações, elas são muito comprometidas. Muitas vezes elas são combinadas antes. Eu sou aquela pessoa que fala a verdade. Lá para os últimos 11 ministros da educação e para quem aparecer para o debate. Então, esse desequilíbrio tem jeito de corrigir. Tem jeito de corrigir. Só que eu falei isso hoje. O trabalho contra a qualidade da educação, ele é sistêmico. Eles usam vereadores, eles usam licitações, tribunais de contas, falta de transparência, eles usam a aposta de que a sociedade está satisfeita com o serviço público. É chocante, mas no Brasil as pesquisas dizem que para a população o serviço público de educação é bom. É bom porque foi um pouco melhor do que o da geração anterior. Então, o lado de lá trabalha de maneira sistêmica. E nós, do lado de cá, trabalhamos de forma fragmentada. Qual é a minha sugestão? E eu me coloco à disposição de quem quiser conversar sobre o assunto. Me coloco à disposição mesmo, porque isso é meu propósito de vida. E eu tenho a honra de ter um sócio bastante famoso que tentou fazer essa revolução no Brasil, que é o ex-senador, ex-governador e ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque. Ele tentou e foi mandado embora no primeiro aninho de ministro da Educação. Eu posso dizer para você que a gente precisa se organizar. Então, é importante demonstrar para os vereadores, lá em Sorocaba ou em qualquer outro lugar, que as compras públicas poderiam ser feitas com a adoção do cartão. Muito mais moderno, dá liberdade e evita que esta licitação cheia de área de sombras aconteça de novo. Os salários dos professores, vou repetir, hein, para ninguém esquecer, se alguém disser para vocês que não tem dinheiro, não acreditem, porque não é verdade. O dinheiro existe e vai para outros lugares. Então, a sua pergunta já traz a semente da resposta. É preciso que a gente organize o setor para ser sistêmico. Se eles vêm com comunicação, com falta de transparência, com desculpa esfarrapada, que tem que fazer de tal jeito, e a gente não se organiza de maneira sistêmica também, para derrubar esses argumentos, que é conversa para boi dormir, a gente não consegue. A gente vai tentar uma bala de prata, vai tentar que um prefeito ou um vereador um pouquinho mais consciente proponha uma lei, mas se não tiver um ecossistema envolvido, não vai ser aprovado. E a gente precisa fazer isso em todas as esferas. O Brasil tem 5.568 sistemas de educação municipal frágeis. Cada um faz a compra que quiser, do jeito que quiser, porque isso é uma distorção da implementação da LDB, que deu uma autonomia e uma soberania para governadores e prefeitos criarem mais desigualdade. A rigor, já falei isso em outros fóruns, o Brasil precisava de um sistema único de educação. Para finalizar, eu vou dar esse exemplo. Na pandemia, que foi recente, imaginem os senhores se cada prefeito fosse produzir, aplicar e comercializar ou não as suas próprias vacinas. Seria o caos e talvez metade da população teria morrido. Não foi assim, porque existe um sistema único de saúde que produziu, distribuiu e verificou a implementação das vacinas em cada lote, em cada braço de cada brasileiro. Só que o Brasil ainda não está pronto para essa conversa de discutir, ao invés do SUS, discutir um sistema único de educação. Mas nós precisamos chegar nisso se a gente quiser derrubar essas barreiras, dessas licitações tortas, do salário do professor. Os professores têm carreira de aula individual, 20 horas, 30 horas, 40 horas, 2, 3, várias escolas. A carreira deles
Tem escolas que têm 4 horários de HTPC, escolas públicas. Quer dizer, o professor nem consegue fazer o horário de trabalho pedagógico naquela unidade em que ele está. Então, é um conjunto grande, é um conjunto complexo de medidas, mas eu convoco a sociedade brasileira a reagir, a começar a colocar, porque, gente, eu posso afirmar isso, tá? Não tem outra via, não existe outro caminho. Se a gente não resolver o Brasil e a educação, a gente vai continuar enxugando gelo. O resto das coisas tem que vir depois, e essas coisas que você coloca são urgentes. A gente não pode esperar mais. A gente já transcorreu 1/4 do século XXI, a gente está muito atrasado e tudo é muito grave nessa questão. Tudo é um escândalo. Em cada licitação desses municípios que você for olhar, se você der uma enxadada, você acha uma minhoca. É um absurdo. E eu conheço por dentro o sistema, do município até Brasília. Eu tive essa sorte, gente, de estar nos fóruns discutindo essas coisas com todos eles. Então, estou disposto a ajudar, acho que os municípios precisam se organizar e a gente tem que fazer um trabalho junto, senão não vai dar certo. Esse assunto rende, se deixar, a gente fala aqui até de noite, né? Conversa muito boa. Quero agradecer demais aos nossos convidados, Juliana, André, Obrigada. Cláudia, muito bom ouvir vocês aqui. Obrigada pela participação de vocês e peço aplausos para os nossos convidados. Obrigada, gente, muito bom.